Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai começar a trabalhar o módulo 4 e a gente vai iniciar o capítulo 10 e a gente vai ter uma ideia, né? Vai falar sobre a ideia de funções, tá? Então, o título do nosso capítulo 10 é funções, então lembrem-se, gente, que a partir de agora os exercícios, né? Eles estarão localizados no módulo 4, tá bom? De matemática 2. Capítulo 10, para ser mais exato. Então, a gente vai falar sobre a ideia de função hoje, é bem simples. Então, para isso, a gente vai começar vendo aqui esses exemplos. Então, ele fala aqui que a gente estudou anteriormente o que é uma grandeza, né? Estudamos anteriormente que uma grandeza é algo que pode ser medido ou contado. Então, a gente já sabe, né? Porque a gente já estudou muitas coisas, vários anos, né? A gente vem estudando grandezas. Então, a gente sabe que a grandeza é algo que pode ser medido ou que pode ser contado, né? E que existem situações que envolvem mais de uma grandeza. Então, a gente pode trabalhar com mais de uma grandeza. E quando a alteração de uma grandeza leva à alteração das demais, modificando seus valores, pode estar presente a ideia de função. Então, quando eu trabalho com mais de uma grandeza, e que na qual uma das grandezas leva à alteração das demais grandezas, a gente pode estar aí tendo a presença da ideia de uma função. Vamos ver aqui os exemplos que nos é apresentado. Nós temos aqui, ó, um polígono, né? E aqui a gente tem a medida do seu lado, que está medindo aqui A. Então, ele diz o seguinte: a medida do perímetro de um hexágono regular é calculada em função da medida do seu lado. Ou seja, como esse aqui é um hexágono regular, um polígono regular, se um dos lados mede, por exemplo, 3 centímetros, todos os outros vão medir 3 centímetros. Então, eu encontro o perímetro em função apenas de um dos lados. Se aqui é A, tá? E eu vou considerar aqui como a medida sendo A, basta eu fazer 6 vezes, né? Porque tem 6 lados, 6 vezes A. Então, o perímetro vai ser 6A, ok? Nesse nosso segundo exemplo, a quantidade de água desperdiçada por uma torneira é determinada em função do tempo que ela esteja, né? Que ela permanece gotejando, ou seja, a quantidade de água que vai cair de uma torneira que esteja pingando vai ser determinada pela função tempo. Né? Se ela passar 2 horas pingando em um dia e passar 5 horas pingando em um outro, né? A quantidade de água desperdiçada de 1 hora para 5 horas, ela vai mudar. Ou seja, de 1 hora para 5 horas, ela vai aumentar consideravelmente. Então, a vazão dessa torneira aqui, a quantidade de água gasta, ela vai sempre depender do tempo que ela passar desperdiçando a água. Então, vai ser sempre em função do tempo. Aqui a gente tem um elétron aqui, na qual a gente tem aqui o valor a pagar, tá? Na qual aqui a gente tem o valor da fatura de energia elétrica, que é calculada em função do consumo do mês. Então, o consumo desse mês aqui foi de R$ 74,95. Então, dependendo do quilowatts-hora, esse valor aqui pode aumentar ou pode diminuir. Vai depender do consumo, né, utilizado pelos moradores da residência. Então, vamos analisar essa outra situação aqui, ó. Agora, vamos analisar a situação seguinte. O posto de combustível em que Júlia está abastecendo cobra R$ 3,00 pelo litro de etanol. Enquanto o frentista abastecia seu carro, ela observava os números que apareciam na bomba de combustível, tá? Então, 1 litro corresponde a R$ 3,00. Então, observe que aqui a quantidade a ser paga, ela vai depender do litro, ou seja, ela está em função do litro. Se eu colocar 10 litros, vai ser uma quantia. Se eu colocar 2 litros, vai diminuir a quantia. Então, vai se depender sempre da quantidade de litros abastecida. Então, a quantidade a pagar por esse combustível vai depender sempre da função quantidade de litros, tá? Aí, nós temos aqui o quadro, tá? Que
que a gente pode observar, tá? Podemos construir um quadro que relaciona o total a pagar em reais com a quantidade abastecida em etanol de litros. Note que o total a pagar vai depender sempre da quantidade abastecida. E para cada litro de etanol existe um e apenas um total a pagar, tá? Então, 1 litro, R$3. 2 litros, R$6. 3 litros, R$9. 4 litros, R$12. E assim, quanto mais eu abastecer, maior vai ser a quantidade a ser paga, tá? Então, a quantidade a ser paga aqui vai sempre depender da quantidade de litro abastecida, tá? Então, as funções representam relações de dependência, ou seja, quantidade a pagar vai depender da quantidade abastecida, tá? No caso dessa situação, dizemos que o total a pagar é uma função de quantidade abastecida em litros de etanol. Então, elas vão depender, né, nessa situação que elas estão dependendo uma da outra. Então, ó, na situação apresentada na página anterior, o total a pagar em reais e a quantidade abastecida em litros, elas são variáveis, tá? Então, tanto o total a pagar quanto a quantidade de litros abastecidos, elas vão ser variáveis, tá? Ou seja, gente, se eu aumentar a quantidade de litros, eu aumento a minha quantidade que eu irei pagar. Se eu diminuir a quantidade de litros, eu também vou diminuir a minha quantidade em reais, né? Então, podemos classificá-las como variáveis ou variável dependente e variável independente. No exemplo, o total a pagar é uma variável dependente. Por quê? No total a pagar, para mim pagar, ela vai depender da quantidade de litros abastecida, tá? Ou seja, vai depender da quantidade de etanol que foi abastecida, a minha quantidade a ser paga, tá? Já a quantidade de etanol, ela é uma variável independente. Porque eu posso colocar qualquer valor, tá bom? Eu posso colocar qualquer valor de etanol, tá? Não vai depender de nenhuma outra variável. Eu posso escolher a quantidade de etanol que eu quero colocar. Ela pode assumir um valor maior ou igual a zero. Eu posso decidir não colocar nenhum litro de etanol. Eu posso colocar 10 litros, eu posso colocar 1 litro, eu posso colocar 5 litros. Eu que vou decidir a quantidade que eu quero. Então, ela é uma variável independente. Já a quantidade a pagar, não. Porque ela vai ser sempre dependente da quantidade de litros que eu vou abastecer, ok? Então, indicamos por X a quantidade de etanol abastecidas em litros, tá? E por Y, a quantidade a ser paga. E vamos escrever uma fórmula para representar a relação entre essas variáveis. Ou seja, Y não é o total que eu vou pagar, então o Y vai ser R$3, né, que é o valor do litro, vezes a quantidade de litros. Então, vai ser 3 vezes a quantidade do litro. Se eu colocar aqui nenhum litro, então a quantidade a pagar vai ser 3 vezes 0, que é 0. Não vou pagar nada. Se eu colocar 1 litro, então o valor a pagar vai ser 3 vezes 1, que vai ser R$3. Se eu colocar 10 litros, eu vou pagar R$30. 3 vezes 10, 30. Entendido? Então, gente, as funções, elas também, genérica, né? Elas podem ser escritas da seguinte forma. Y é igual a X mais B. Onde aqui eu tenho uma função crescente. E aqui, ó, eu tenho uma decrescente. Tá? Então, ela pode ser escrita genericamente da seguinte forma. Ah, tia, mas aqui eu tenho só y igual a 3x. No caso aqui, o b ele vai ser 0, tá? Você tem o a, né, que é 3, e o b aqui vai ser 0, tá? Então, nas funções, a gente tem uma lei de formação, né? Que é chamada lei da função, que é descrever a relação entre as variáveis x e y, que também pode usar a notação f de x, tá? Que é isso aqui, ó. F de x. A gente lê f de x. No lugar do y, tá? Ó, aqui, ó. No lugar do y, que é y igual a x mais b, eu posso substituir, tá? Eu posso substituir por f de x.
f de x é igual a x mais b, tá? Eu posso substituir essa variável aqui por f de x, tá? Pegando o exemplo lá de cima, onde eu tinha aqui y igual a 3x, eu posso colocar f de x é igual a 35x. A 35 não, gente, perdão, a 3x, tá? Onde eu tenho, calculando, por exemplo, o valor de se pagar por 35 litros, tá? Eu quero aqui, ó, substituir quem? O x por 35 litros, tá? Ó, f de x. Então, o valor que eu colocar aqui dentro, eu vou substituir aqui no segundo membro aqui, tá bom? Depois da igualdade. Se eu disse que o x é 35, então, 3 vezes 35 dá 105. Então, f de 35 litros é igual a 105. Mas o que é esse 105? Que para 35 litros de etanol, eu vou pagar R$105, tá? Se eu colocasse aqui f de 2, então, para 2 litros de etanol, eu vou pagar R$6. Se eu colocasse aqui f de 10, para 10 litros de etanol, eu vou pagar R$30. Se eu colocasse aqui f de 5, para 5 litros de etanol, eu vou pagar R$15, ok? Portanto, a gente pode representar, tá? Fazer a correspondência entre a quantidade de litros em etanol e a quantidade a ser pago, ou seja, entre a variável independente, né? E a variável dependente, entre a variável dependente e a variável independente. De forma que eu posso representar as variáveis de uma função por meio de uma tabela, uma fórmula, um diagrama ou um gráfico. Vamos ver aqui 2 exemplos, tá? Que é em forma de diagrama e em forma de gráfico, tá bom? Que é o mesmo exemplo que a gente pegou, que é o f de x igual a 3x, tá? Então, aqui a gente tem o diagrama primeiro, tá? Onde a gente vai colocar aqui, a gente vai chamar aqui de A, a quantidade de litros, e aqui de B vai ser a quantidade paga por litro, tá? Então, vou colocar aqui todos os litros que eu vou querer, tá? Aqui eu tenho 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 10 litros, tá? Pulei de 4 para 10. Então, por 1 litro, eu pago R$3, 2 litros, R$6, 3 litros, R$9, 4 litros, R$12, 10 litros, R$30. Então, observe, ó, que eu estou interligando a quantidade de litros abastecida para a quantidade que eu irei pagar, tá? Então, essa primeira parte aqui, ó, está representada aqui pelo diagrama A, conjunto A, eu chamo ela de domínio, que são todos os meus valores possíveis, tá? Eu chamo de domínio, que é o meu domínio, 1, 2, 3, 4 e 10. Todos o meu conjunto de valores possíveis, tá? E aqui representado pelo conjunto B, eu chamo de imagem. E quem é a imagem? São todos os valores que estão associados, tá? Ao domínio. Ou seja, se eu tivesse aqui um valor sozinho sobrando, por exemplo, aleatório aqui, vou chutar aqui, tá bom? 40. Tem o 40 aqui, não tem ninguém que está aqui ligado para o 40. Então, o 40, ele não faz parte da minha imagem. Só vai fazer parte da minha imagem os valores que estão associados ao domínio. No caso, o 3, o 6, o 9, o 12 e o 30, tá? Ok? Então, a gente diz o seguinte, ó. 1 está para 3, ou seja, para cada 1 litro eu vou pagar R$3. E a gente também pode representar aqui no gráfico, ó. E aqui a gente tem a representação no gráfico, ó. X, que é 1 litro, e o Y, que é R$3 pago, tá? 2 litros, R$6 pago. 3 litros, R$9 pago. 4 litros, R$12 pagos. Ok? E aí a gente tem o gráfico da função, tá?